GRTV. Esse é o mais novo canal sobre gerenciamento de riscos. E hoje vamos falar sobre a LGPD. GRTV é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados à gestão de riscos. E esta é a edição de 30 de janeiro de 2020. Eu sou o Paulo Alexandre e participam da bancada conosco Francisco Galiza, que é economista, Leonardo Cerqueira e Fabrício de Souza, do Fórum de GR, e Edson Fontes, que é especialista em segurança da informação. Sejam todos bem-vindos a este programa. Obrigado. E vamos começar com uma notícia sobre a segunda edição do evento do Fórum de GR. Leonardo, o que é e quando será esse novo encontro do Fórum de GR? Paulo, é um prazer estar com vocês aqui na bancada. Nós vamos repetir esse ano um evento que nós fizemos no ano passado, que foi um encontro presencial das pessoas que participam conosco do Fórum de GR. Hoje são mais de 500 profissionais da área. No evento passado nós tivemos cerca de 350 pessoas. Esse ano a gente espera aumentar bastante esse número e trazer mais pessoas, tanto do próprio fórum, né, para se conhecer pessoalmente, quanto parceiros e outros profissionais que tenham interesse no tema e queiram compartilhar conosco ali as informações. Esse ano nós decidimos alterar o espaço para deixar algo mais confortável, né, para os nossos convidados, e nós decidimos por fazer no Espaço Gap, que é uma casa já bastante renomada aqui na Zona Oeste de São Paulo e que confortavelmente ela comporta 700 pessoas. Então a gente vai dimensionar de acordo com a nossa expectativa ali de público. O que vai ter nesta programação? Seguindo a mesma linha de raciocínio do evento anterior, a gente pretende fazer uma programação de palestras, temas oportunos, atuais e relacionados ao interesse dos profissionais que estão ali no grupo. Além disso, e talvez seja a principal motivação do encontro, também promover o network entre esses participantes. Então, tornar aquela experiência que hoje ela é apenas digital em algo também presencial, fazendo com que quebre algumas barreiras aí entre essas pessoas. Porque hoje, como o grupo tomou uma proporção grande, nem todas as pessoas se conhecem pessoalmente. Então, mesmo nós que somos administradores e os fundadores, tem já pessoas que vieram por indicação de outros colegas que não é do nosso convívio. Então, o foco principal dele vai ser esse network e vamos tentar superar o evento de 2019. As inscrições foram abertas no final do ano, nós aproveitamos algumas oportunidades, neste momento não estão, mas a partir de março ela já vai estar disponível. Aí vai ter informações no nosso site, né, que é o www.forumdegr.com, e aí quem não fizer parte do grupo e quiser participar do evento, lá vai ter as instruções. Agora o Galiza mostrará dados, informações, estatísticas sobre essa questão da LGPD. O que você trouxe para a gente, Galiza? Vou falar rapidamente aqui, porque a gente tem especialista aqui no assunto, né? Só para dar uma introdução rápida econômica, né? A LGPD, para Paulo já mencionou, né? Uma sigla, né? Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é uma lei, né? Que vai entrar no meio do ano em agosto, então estamos aqui há poucos meses, né? Em que ela trata de regras, né, de como as empresas, as entidades vão guardar os dados pessoais, né? Esse assunto está crescendo, não sei se vocês devem ter visto recentemente, o Facebook pagou uma multa enorme, tanto no Brasil quanto no exterior, em relação à divulgação dos seus dados, né? E no Brasil essa lei, ela tem dois efeitos claros, né, na minha visão, fazendo uma análise econômica, né? Primeiro, o efeito das multas, né, que ela pode chegar até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento das empresas. É um valor extremamente expressivo, né? E talvez mais do que isso, ela
vai comprometer de uma forma bastante intensa as empresas, e mostram isso, né, que o consumidor, quando vislumbra uma empresa que não trata com acuidade os seus dados pessoais, ele se afasta da empresa, ele começa a ter uma visão errada da empresa, né? Então é uma lei muito forte, né? Tanto no aspecto pecuniário como no aspecto de imagem do funcionário, da empresa, né? Isso ainda vai ser desenvolvido, né? Não sei como é que as empresas vão estar preparadas, isso vai ser discutido posteriormente, né? Enfim, é algo importante, eu diria que na área de gerenciamento de risco é um dos mais importantes assuntos de 2020, a implantação dessa lei para todas as empresas. Muito bem, voltamos então logo depois dos comerciais. Fique conosco. Fórum de GR, o encontro dos profissionais de gerenciamento de riscos. GRTV está de volta. E agora uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, quais são as principais mudanças na questão da gestão dos processos corporativos para atender a LGPD? Paulo, acho que a principal, vamos dizer assim, se é que a gente pode elencar tudo que envolve essa lei numa linha de importância, eu acho que a principal mudança é as empresas perceberem que ela tem que trazer este assunto de proteção de dados e a gestão desses dados para um dos seus riscos prioritários dentro da organização, seja pela quantidade ou vamos dizer assim, pelo nível do dado que ela tem ali dentro. Ela tem que usar os sistemas protetivos dela, ela tem que rever os seus sistemas para ver se eles estão adequados, e envolve uma infinidade de ações que elas devem tomar visando resguardar esses dados, principalmente os pessoais, que é o que estão envolvidos na lei. E basicamente o que eu acredito que vai acontecer é que as empresas devam estabelecer esse risco para um nível mais alto de proteção dentro da organização. Então, tirar o controle lá da área de TI, simplesmente, sem nenhum demérito, né, a área de TI, que brilhantemente defendeu os dados até hoje, mas a organização perceber que isso agora está num patamar acima. Se trata de um risco corporativo e que as dimensões podem ser catastróficas. Sai da área de TI e vai para onde? Olha, vai depender muito do porte da empresa, eu acredito, mas quando existe a figura do gestor de riscos, eu acredito que talvez seja a tarefa número 1 dele a partir de agora dentro da organização. E quando não houver, aí eu acho que vai de empresa para empresa, de acordo com o seu porte, o que ela vislumbra de risco, para ela definir qual vai ser o time que prioritariamente vai defender esses dados e essas informações. E quando há o gestor de riscos, esse gestor de riscos, ele fala sozinho, ele conversa com o time, ele faz uma ação multifuncional, como funciona? O ideal é que se tenha um comitê multidisciplinar e que seja discutido em conjunto, porque eu acho que não dá para ter uma visão pontual, né? Eu acho que nesse caso, fazendo uma analogia assim, a gente tem que analisar o filme e não uma fotografia. Eu acho que são muitos fatores, são muitos possíveis agressores para que seja concentrado tudo em um só especialista. Então eu acho que a experiência de cada gestor, de cada área dessa organização, ela é importante. Muito bom. Fabrício, eu queria que você nos falasse de forma prática para os nossos telespectadores qual é o papel do gestor de riscos para o tratamento mais adequado, mais correto dos dados pessoais, aí pensando na LGPD. De uma forma resumida, o papel do gestor de risco é atuar de forma conjunta com as demais áreas. No caso que a gente discutiu aqui, TI, jurídico, porque de forma geral, em conceito de gestão de riscos, o dono do risco é sempre o dono do processo. Então, quem tem a informação, ou quem trata aquela informação, é o dono do risco. Basicamente, ele é o responsável por tratar aquilo
desde a hora que ele recebe a informação, que ele capta aqueles dados, até a última proteção. O dono do processo é sempre o dono do risco, só que ele precisa de auxílio de um especialista em risco para fazer disso um projeto de gestão. Então, pegar desde o princípio, fazer uma análise desse risco, quais os impactos pode trazer para a empresa, até lá no final um plano de crise. Se esse dado vazar ou se eu perder esses dados, o que pode acontecer com a empresa, de que forma a gente vai tratar isso com a imprensa, com o próprio cliente afetado ou fornecedor afetado que teve aquele dado exposto, enfim. Esse gestor de risco tem que apoiar a área responsável para criar um projeto do princípio ao fim daquele risco que é a informação, do tratamento dessa informação. E a gente tem que pensar também que isso tem que ser discutido de forma corporativa. Então, não só o gestor, mas também o dono do risco e a alta gestão tem que estar envolvido nesse processo de proteção da informação, de forma geral. Pensar num plano de contingenciamento. Também. Então, a gestão do risco para do princípio da análise desse risco, saber a dimensão que ela representa para a empresa, no caso de um evento, de um vazamento, e saber, se acontecer isso, o que a empresa vai fazer, qual que é o plano de resposta para um vazamento de informação, por exemplo. Porque, afinal, Noé fez a arca antes da chuva, né? Exatamente. Vamos aos nossos comerciais e nós voltamos em instantes. GRP. Antes que aconteça. GRTV está de volta. Galiza, você tinha uma pergunta para fazer, né? Eu tinha, na verdade, tanto para o Leonardo como para o Fabrício, né? Um pode complementar, qualquer um pode responder. Como é que vem o papel do sistema segurador, tá? E aqui eu englobo corretor, seguradora, né? Como auxiliar, né? Das gerências de risco, da gestão de risco com relação ao LGPD? Galiza, muito boa a sua pergunta, porque isso é algo que a gente acompanha diariamente nos nossos grupos de discussão e a gente tem enxergado pouquíssima procura ou, assim, pouca atenção, eu acho que em relação à questão do tempo que nós temos entre a data de hoje e a efetiva implementação da lei, versus a quantidade de etapas e processos que a empresa, seja ela pequena, média ou grande, vai ter que superar para implantar um sistema protetivo. A parte de corretagem, de seguro, a gente sabe que existem alguns produtos que foram desenhados, que já estão alinhados com pelo menos o básico dessa lei. Então, tem empresas que estão já preocupadas e alinhadas com isso, mas é importante que o corretor, com a sua figura principalmente consultiva, ele apresente às empresas quais são os melhores produtos para cada uma delas. Ou seja, não adianta uma empresa de pequeno porte querer pegar o mesmo produto que uma grande indústria, porque vai se tornar inviável para ela e não vai conseguir implementar da forma necessária. Então, seja pelo lado do corretor ou pelo lado do segurador, e até mesmo pelo principal interessado, que é cada um dos nossos espectadores aqui, eu acho que vale o alerta de que sigam atrás dessa melhor solução para que tenham tempo hábil e não para que depois se contrate um produto de prateleira que talvez não seja a melhor solução para a sua companhia. O principal que a gente pode destacar aí é que já estamos em cima de vigorar essa lei, já foi divulgada amplamente, já estamos em vias de fato aí. É importante que essas empresas tragam logo essas soluções e divulguem amplamente isso, porque a gente tem visto de um lado ou de outro, seja o cliente, o consumidor da lei, quem tem esse dado e precisa de um seguro, por exemplo, está parado ainda, em grande parte, e o corretor também, a gente não tem visto muito movimento. Então, isso tem que acontecer rápido e tem que ser o que o Leonardo falou, tem que ser na proporção adequada. Ninguém quer pagar caro por um seguro de algo que ele ainda não teve algum prejuízo. Né? Quando já doeu, o cara paga o preço que for, mas hoje pouca gente teve realmente problemas de multas ou de processos pensando em vazamento de informação ou qualquer tipo de problema com dado pessoal. Então, tem muita gente que não está disposta a pagar um seguro ou pagar alto por isso. Então, tem que ter essa precificação adequada. E o corretor tem que atuar de forma consultiva. Ele tem que vir para apoiar
esse cliente dele não só a colocar o seguro, mas como tratar também essa informação, esse dado pessoal que ele tem na mão. Eu queria fazer uma observação, né? A questão do seguro é muito importante, porque isso vai afetar a empresa aí, mas lembrando que a questão do seguro é quando todas as coisas não funcionarem. É muito bom você ter falado. Edson Fontes, ele é autor do livro Segurança da Informação, Orientações Práticas. Edson, eu queria que você falasse um pouco desse livro e também falasse já, aproveitando o gancho, falar um pouquinho sobre o conceito da segurança que o seu livro traz e como encaixar isso na LGPD. Então, falando o livro, né, eu tenho alguns livros publicados, né, sobre segurança da informação, e esse mais recente, Orientações Práticas, é realmente fruto da experiência, e a gente colocando situações na implementação que eu, né, na minha implementação profissional, no meu trabalho profissional, a gente encontra. Porque a segurança da informação, ela tem uma característica, tá? Ela tem uma teoria, mas a grande dificuldade, né, o grande pulo do gato é como eu vou implementar isso na minha organização. E aí a gente precisa saber alguns detalhes, né, que a gente, somente na teoria, a gente não conhece. O livro busca mostrar essas situações aí, sendo de uma maneira simples o que o livro trata. Esse livro aí, esse é o mais recente livro, ele está na Amazon, ele está apenas em e-book, foi uma experiência que eu fiz até para a gente ajudar, né, a natureza e menos papel, mas também a gente não consegue guardar todos os livros que a gente gosta de ler, né? Então ele está em e-book para sair mais barato e sair mais fácil e mais rápido aí para as pessoas, né? E fazendo já o link aí da segurança da informação, nós temos que lembrar que essa lei é uma lei geral de proteção de dados pessoais. Eu sempre brinco que a lei tem nome e sobrenome. Então é dados pessoais. Sendo dados pessoais, essa lei ela é um subconjunto da questão da proteção de dados da organização, né? Então a segurança da informação ela é a base para qualquer empresa que queira implementar, ou que precise, porque agora essa lei, na realidade, vale para todas as organizações, independente do porte, precisa implementar os controles da lei. Então, é fundamental que as empresas tenham o seu processo de segurança da informação estruturado. O que é um processo de segurança da informação? É a questão de controle de acesso, é a questão de cópias de segurança, é a questão de autorização de acesso, é envolvimento com as áreas de negócio, não é? Porque a gente fala muito da área de segurança da informação e a área de TI, não é? Mas na realidade a informação é um bem do negócio, então o negócio vai ter que se envolver com isso, não é? Então a segurança da informação ela é a base para a implementação da nova lei de proteção de dados pessoais, que traz algumas características, né? Que traz alguns controles específicos, como, por exemplo, né, a responsabilização da empresa, e essa empresa é responsável também pelos seus fornecedores, né? É uma coisa que nas outras leis que existem ficava às vezes um pouco não tão claro, e essa lei, em relação ao dado pessoal, traz com mais clareza, né? Ela lembra muito a lei do consumidor, né? Tá certo? Então, na realidade, por exemplo, o ônus da prova é da empresa, né? Tá certo? Então, no consumidor também você é responsável pelos teus fornecedores aí, tá? Outra questão da lei é a questão da base legal, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas as empresas não podem usar dados pessoais? Não podem. Só que a lei agora diz, olha, para você utilizar dado pessoal, você tem que ter uma das bases legais que a lei coloca. O que é uma base legal? Por exemplo, é uma solicitação de autorização, né? Então, se eu gostei do teu programa, eu vou no site e digo, olha, eu quero receber uma newsletter, né? Então você vai dizer, olha, você, né, autoriza eu te mandar uma newsletter, tá certo? Então essa é uma autorização. Ou pode ser por um contrato, né? Então a empresa precisa ter a base da segurança da informação e os controles que a lei exige aí, tá? E lembrando que esse é um processo que envolve as diversas áreas da organização. Isso vai envolver tecnologia da informação, porque tem questões de criptografia, questões de anonimização, questões de cibersegurança, envolve negócios, porque, por exemplo, quem coleta informação, né, de dados pessoais é o negócio. Ele é que vai saber se coleta mais ou coleta menos. Tem a questão jurídica, porque todos os contratos vão ter que ser revistos, né? Tem a questão da própria responsabilização, então o corpo diretivo tem que estar envolvido, tem a questão da segurança da informação, tem a questão de administração de dados, que muitas empresas, mesmo as grandes empresas, esqueceram essa função. Então é um projeto multidisciplinar aí,
tá? E que a empresa vai ter que colocar os pés no chão e tocar esse projeto aí, né, para solução específica para ela. Você comentava sobre empresas que foram penalizadas anteriormente desse bloco? Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. A gente quando fala, né, a questão da penalização, primeiro, lógico, vem logo as grandes empresas, né, o nosso amigo falou da questão do Facebook, que são milhões, e Google é multado, essa coisa toda, mas a gente tem que lembrar também que vamos começar a ter as multas das situações normais, né, nas situações mais simples. Então eu dei um exemplo, né, em Portugal, né, onde a lei foi a Lei Geral, né, de Proteção de Dados Europeia foi publicada em 2016 e começou a valer em 2018. E, por exemplo, um hospital foi multado em 150 mil euros, a multa total foi 400 mil, mas sobre esse item foi 150 mil euros porque ele tinha 900 logins de médicos e apenas 300 médicos válidos. O que é que aconteceu? Os médicos foram saindo da organização e não houve corte. Tá certo? E no final do semestre passado, tem lá no Valor Econômico, saiu a notícia, né, de um usuário que comprou um apartamento de uma construtora, começou a receber telefonemas indevidos de propaganda, né, ele entrou na justiça, em primeira instância, né, ele ganhou uma indenização de 60 mil reais. Não sei se teve mais recorrência, essa coisa toda aí. Quer dizer, então as coisas acontecem. E lembrando, porque você tem a multa da autoridade nacional, mas os titulares dos dados podem entrar contra as empresas se ele se sentir prejudicado. Se você, empresa, não trata adequadamente o meu dado pessoal, eu como cidadão, eu como titular de dados, posso pedir uma indenização sobre isso. Sempre falando em pessoa física, né? Sempre pessoa física. Dado pessoal, é bem lembrado aí, dado pessoal é dado de pessoa física, ou como a lei chama, de pessoa natural, ou como a lei europeia chama, que eu acho interessante, pessoa singular. Né? Então é eu, você, tá certo? Lembrando que se houver um vazamento de faturamento da empresa, está fora dessa lei. Vai ter outras leis, né? Mas essa lei de dado é só sobre dado pessoal. Né? Então a lei dá a responsabilização, tem um item da lei que é básico, se todos nós entendermos isso, que é o seguinte: o dado pessoal pertence à pessoa. Parece até um pouco óbvio, né? Mas hoje a gente como consumidor é um pouco, né, aviltado. Né? A gente recebe telefonema que não pediu, nossos dados são vendidos aí, e a lei agora vai trazer uma rigidez, tá certo? Quando você for no shopping para fazer um sorteio de um panetone, o shopping vai ter que pedir os dados apenas necessários para aquele sorteio daquele panetone ou daquele helicóptero, seja lá o que for. Vai ter teu dado, teu CPF, tá certo? O meio de se comunicar. Mas, por exemplo, ele não vai precisar perguntar qual é a tua renda, porque para fazer um sorteio ele não precisa disso. E se ele fizer isso, né, a lei vai chegar aí e a gente vai tomar as devidas providências. Esse é o nosso último intervalo, fique conosco. Loss Control. GRTV está de volta. Vamos à próxima pergunta. Vamos falar com Leonardo e Fabrício em relação ao que vocês tiveram de procura no fórum sobre a LGPD. Sei que desde o início da LGPD as pessoas começaram a procurar e vocês foram os primeiros a organizar um evento para tratar desse assunto. Como é que foi a procura? Muita gente procurando, muitas dúvidas, muitos problemas. A gente, no nosso encontro de 2019, o Edson nos abrilhantou lá com um dos painéis, né? E sem dúvida nenhuma foi o painel que mais repercutiu, né? Mesmo ali no momento da apresentação, quanto depois com dúvidas posteriores, né? Como nós temos muitas pessoas também ligadas ao gerenciamento de risco no transporte, muitas dessas perguntas relacionadas ao famoso cadastro de motorista, né? Como que fica isso a partir da lei, né? Você vai ter que ter uma autorização expressa do motorista para consultar dados dele ou receber esses dados, ou isso fica tácito por conta da atividade que ele vai fazer. Enfim, nós recebemos lá uma enxurrada de perguntas. O Edson depois até fez a gentileza de responder elas
num artigo, né? Porque não foi possível responder todas lá no evento. E então a procura desses profissionais foi bastante grande. Mas quando a gente traduz isso para uma palavra de mercado, uma iniciativa mesmo, a gente ainda está nesses pontos que nós comentamos aí de ver que eu acho que as pessoas ainda não estão com esse alerta ligado e com a contagem regressiva aí entre a data de hoje e a data da implementação, porque acho que já deu para perceber a quantidade de coisas que envolve e o nível de preparação que as empresas vão ter que ter. Você falava um pouco anteriormente sobre sequestro de dados por parte de hackers e você colocou um ponto que é bastante crucial, que é a questão do que a gente consegue, do que a gente pode, do que a gente realmente, definitivamente consegue proteger contra os hackers. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é importante chamar atenção em relação a isso, porque nós corriqueiramente recebemos notícias de instituições como NASA, FBI e entre outras também privadas, que têm um sistema protetivo que todos nós imaginamos ser o que há de melhor aí hoje à disposição de qualquer um. E mesmo com tudo isso, existem casos de insucesso, ou seja, sucesso do agressor, seja em sequestrar um dado ou trazer a público algo que não deveria ou que está lá guardado a 7 chaves. Então, fazendo uma analogia com o nosso mercado, eu acho que ele serve como um bom parâmetro para as empresas. Ou seja, eu acho que eu tenho que entender qual que é o meu posicionamento, o meu tamanho de empresa, o budget que eu vou ter para colocar nesse sistema protetivo, porém não menosprezar essas pequenas brechas que podem existir, porque um pequeno risco nesse momento, ele pode se tornar um evento catastrófico para a empresa e uma multa de milhões, como o próprio Galiza exemplificou, para um Facebook, para uma Amazon, para um Google, é uma coisa. Para uma pequena ou média empresa, ele pode significar a extinção dela. Edson, qual a dica que você poderia dar, dica prática que você poderia dar, para que as pessoas possam minimamente se proteger? Bem, como eu estava dizendo inicialmente, né, a segurança da informação é a base da proteção para a Lei Geral de Proteção de Dados aí. Esse quadro que vocês estão vendo agora, né, ele faz um cruzamento das principais dimensões, das dimensões de segurança da informação, como base na ISO 27002 e com os artigos da lei. E se vocês veem, alguns têm mais, né, estão mais achuriados do que outros, mas a base da segurança da informação, ela cobre todos os assuntos da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Né? Então, primeira dica, né, inicie ou implemente ou melhore o seu processo de segurança da informação. Né? Tenha o responsável, o gestor de segurança da informação. Tá certo? Dependendo do teu porte aí, tá certo? Esse gestor da segurança da informação, ele pode ser o coordenador desse processo, pode ser que seja o gestor de risco, é lógico que isso depende muito do porte da empresa, do tipo de negócio, mas você precisa ter esse ponto focal aí. Tá? Envolva as demais áreas e esclareça as responsabilidades de cada um. Eu sinto que hoje, na realidade, fica todo mundo sabendo que tem responsabilidade, mas às vezes as coisas não estão tão claras. Por exemplo, a área de negócio tem responsabilidade. Por quê? Porque a área de negócio é quem vai definir quais são as coletas dos dados pessoais, quais são os dados pessoais necessários. Tá certo? A área jurídica vai ter que ver essa questão dos contratos, a área técnica, tá certo? Ela tem questões de cibersegurança, você falou aqui, né, dos hackers, das invasões, então, e tem que existir essa área, e quem é responsável por isso é a tecnologia, né? Então, na realidade, a Lei de Proteção de Dados aí, ela vai ser implementada por esse conjunto ação coordenado, né? E eu entendo que esse conjunto de ação vai ter que ser feita pela área de segurança da informação, lembrando novamente, respeitando o porte e o tipo de negócio da empresa. Eu sempre gosto daquele exemplo, daquele médico que tem as fichinhas, né, no consultório, e ele tem que cumprir a Lei de Proteção de Dados Pessoais? Tem.
Ele vai ter que contratar agora um super consultor? Não. Ele, depois que terminar as fichinhas dele, ele vai lá, bota no armário, trancou com chave, ele fez um controle de proteção de dados pessoais. Né? Ele pode até ter também contratar um seguro, né? Porque se houver um vazamento, vai ser proporcional àquilo do negócio dele, quer dizer, aqueles controles dele. Então, resumindo aí, estruture a segurança da informação e implemente nesse processo de segurança da informação a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você tocar somente a Lei Geral de Proteção de Dados isolado, eu diria que você tem grandes chances de um fracasso a médio prazo ou até a curto prazo, porque a gente já está vendo alguns projetos que estão sendo implementados que não estão chegando a lugar nenhum, né, naquele que deveria ter controles concretos aí para o cumprimento da lei. Os envolvidos têm que ser desde o board da companhia? Não, os envolvidos têm que ter todas essas áreas. Eu diria que o patrocinador, né, é muito fácil, a gente sempre diz o patrocinador do projeto, mas nesse caso eu digo que tem que estar explicitamente, tem que ser um dos diretores da organização, tem que ser um dos executivos do corpo diretivo. Tá certo? Porque senão as coisas não vão acontecer. E se as coisas não acontecer, tem as multas e tem as possíveis ações dos usuários. E lembrando, aqueles valores que vocês falaram de multa, tem uma vírgula por evento. Tá? Então essas multas são por tipo de evento, por cada evento que acontecer. Então praticamente é infinito. E aí isso pode derrubar. Tá certo? E além disso, além dessas multas, né, na última alteração da medida provisória, tem mais uma penalização. Né? A autoridade nacional, inclusive, pode bloquear o uso da base de dados. É lógico que essa não vai ser a primeira penalização, a própria lei garante isso, né? Mas uma empresa, por exemplo, uma empresa de e-mail marketing que estiver fazendo coisas erradas aí, recebeu a multa e está pagando, recebeu a multa e está pagando. Né? Uma das penalizações pode dizer, olha, está bloqueado sua base de dados. A autoridade nacional vai ter esse poder aí. Muito bem, estamos chegando ao final desta primeira edição da GRTV. Obrigado a todos que estão na bancada conosco. E obrigado a todos vocês que nos assistiram. Muito bom ter você conosco. Por favor, nos envie seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal@gr.tv.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Um forte abraço a todos.